Boa noite para todos vocês que estão na casa. Boa noite para os enfermos que estão assistindo esse programa. Boa noite para aqueles que já trabalharam e podem escutar um pouco a palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre Abraão e falamos também que Abraão foi alguém abençoado por Deus, mas que Deus provou Abraão. Ele vai ter um filho, um descendente, quando ele já está velho e sua esposa também está velha. Abraão e Sara. Abraão tem quase 100 anos e Sara tem mais de 90, quando nasce Isaac. E Isaac diz assim no capítulo 21 de Gênesis: Ora, o Senhor interveio em favor de Sara, como havia dito, e cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na velhice, no prazo fixado por Deus. E Abraão deu o nome de Isaque ao filho que lhe nascera de Sara. Abraão circuncidou o filho Isaque no 8º dia, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando lhe nasceu o filho Isaque. E Sara disse: Deus me fez rir, e todos os que souberem vão rir-se de mim. E acrescentou Sara: Quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? Não obstante, eu lhe dei um filho na velhice. Interessante. A alegria do casal pelo nascimento do seu filho. Ambos idosos, velhos, quase que numa visão humana impossível de ter filhos, e no entanto o Senhor dá a eles a alegria de ter filhos. E o tempo foi passando, Isaque cresceu, e Deus vai colocar Abraão mais uma vez à prova. Esta é uma prova definitiva, uma prova pesada, como a gente diz. Isto está no capítulo 22 do livro de Gênesis. A gente às vezes tem o costume de reclamar de Deus por qualquer coisinha, às vezes por uma doença, ou pela perda de um emprego, ou pela perda de uma amizade, ou então por um acontecimento não muito gostoso, a gente reclama, a gente lamenta de Deus. E vejam o que Deus vai pedir a Abraão. O que ele vai pedir a Abraão? Abraão só tem um filho. Ismael não era um filho da herança dele. Portanto, Isaque, que é o filho primogênito, é o filho da promessa, Isaque. E Deus vai dizer a Abraão, olha o capítulo 22. Depois destes acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma o teu único filho Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te indicar. O que significa holocausto? Holocausto, quando isso acontecia com um carneiro, ou com uma ovelha, ou com um bezerro, degolava-se
a vítima, aquele ser que estava sendo sacrificado, colocava-se em cima de um altar com bastante lenha e se queimava tudo aquilo em ofertório, em oferenda para Deus. Isso é o holocausto. Queimava-se tudo, nada ficava. Queimava-se tudo. E Deus pede a Abraão que ofereça não um carneiro, mas que ofereça o seu próprio filho em holocausto. Com certeza o coração de Abraão ficou duro. O coração de Abraão ficou sofrido, chorando. Mas veja o que Abraão fez. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 criados e o filho Isaque. Rachou lenha para o holocausto e se pôs a caminho para o lugar do qual Deus lhe havia falado. E ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Disse então aos criados: ficai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Interessante. Abraão obedece com o coração endurecido de tristeza, mas ele obedece. Assim como Deus foi capaz de lhe dar um filho na velhice, Deus poderia ressuscitar um filho morto. E Abraão vai subir o morro junto com o filho. Olha o que diz aqui. Abraão tomou a lenha para o holocausto e pôs às costas do filho Isaque, enquanto levava o fogo e a faca. E os 2 continuaram caminhando juntos. Isaque disse ao pai Abraão: Pai, o que queres de mim, meu filho? E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram caminhando juntos. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Interessante, Deus providenciará, Deus proverá. Deus proverá. É interessante, o sacrifício de Isaque tem muito a ver com a paixão de Cristo. Com a paixão. Também, como Isaque, Jesus, o Filho de Deus, carrega a lenha para o holocausto, isto é, carrega a cruz, vai carregar a cruz. E é interessante, nós vamos ver que Abraão obedece. Abraão obedece. Mas, chegando a hora H, Deus não permite que Abraão ofereça o seu filho. Vejamos, versículo 9. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para imolar o filho. É muito interessante também a gente notar a atitude de Isaque. Isaque já é um jovenzinho, ele poderia se revoltar, ele poderia sair correndo, poderia xingar o pai,
poderia dizer que Deus é este que vai exigir a minha morte. No entanto, Isaque se acomoda, coloca a lenha em cima, deixa-se amarrar por Abraão, é colocado sobre o altar, e Abraão empunhando a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe dos céus, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. E o anjo disse: não estendas a mão contra o menino, e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, num espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez lá dos céus e lhe falou: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Vamos voltar àquilo que eu tinha falado. Há uma ligação muito profunda entre o sacrifício de Isaque e o sacrifício da cruz. Até alguns autores ligam o Monte Moriá com Jerusalém, e alguns vão até mais longe, ligam com o Monte Calvário. Agora não é mais Abraão que oferece o filho, mas é o Divino Pai Eterno que oferece o seu filho como holocausto para o nosso bem. O holocausto era para pedir perdão a Deus ou para dar graças por um benefício recebido. Agora, o Pai Eterno oferece o seu Filho, que sobe o Calvário carregando a cruz. E quando Abraão vai sacrificar o filho, Deus impede. Não, agora eu sei que temes a Deus. Mas quando chega a hora de sacrificar o Filho de Deus sobre o Calvário, Deus não para. Deus não evita. O Filho de Deus realmente se torna o grande holocausto por nós. Nisto Deus provou que nos ama, porque ofereceu o seu único filho. O seu único filho, o Filho unigênito. Ele ofereceu para a nossa salvação. É muito bonito isso daí, muito bonito. No Calvário, Deus oferece o seu Filho para que nós pudéssemos ter a vida. O Filho de Deus morre e passa a sua vida para nós. E a partir daí, a partir do Calvário, a partir do sangue do Cordeiro imolado, nós todos nos transformamos em filhos de Deus. Em filhos de Deus. Tanto que nós podemos dizer, como se fala em Gálatas, como se fala em Romanos, nós podemos dizer Abá, Pai. É o grande título de Deus no Novo Testamento.
não é nem Javé, nem Jeová, nem Senhor, nem Todo-Poderoso. O grande título de Deus no Novo Testamento, que Jesus nos ensinou, é Abá, Pai, Paizinho, Paizão. É um título de intimidade. Deus quer que nós sejamos os seus filhos queridos. Deus quer, e Ele fez com que seu Filho descesse ao mundo, se encarnasse no ventre de Maria. Ele se encarnou para que todos nós pudéssemos ser seus filhos e que pudéssemos, nos momentos de vida que temos, nós pudéssemos confiar nele como nosso Pai, ter confiança nele como nosso Pai. E um pai sempre quer o bem do seu filho, sempre. E Deus é o melhor dos pais, é muito melhor do que o nosso pai, do que a nossa mãe. Deus é muito melhor. Deus é a raiz de todo afeto, de todo amor, de todo carinho. Se os nossos pais nos querem bem, nos tratam bem, se sacrificam por nós, muito mais Deus faz tudo isso por nós. Por quê? Porque Ele nos ama. É muito interessante aquele trecho de São João, capítulo 3, versículo 16. É um texto que a gente deveria sempre estar lendo. De tal modo Deus amou o mundo que lhe entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz ainda o texto: Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Por isso, na cruz, Deus, de certa forma, oferece o seu Filho como holocausto, para que nós pudéssemos ter a vida. Esta ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento é muito importante. O Antigo Testamento, de certa forma, ele anuncia o Novo Testamento. E, ao mesmo tempo, o Antigo Testamento nos ajuda, às vezes, a entender melhor o Novo Testamento. Nós não podemos desligar a Escritura, o Antigo do Novo Testamento. Não, mas devemos ligar sempre. Devemos ligar sempre. Abraão foi o homem obediente a Deus. E esta obediência de Abraão vai fazer com que na Escritura Abraão seja chamado o amigo de Deus. Que coisa bonita, ser amigo de Deus. E isso vai aparecer bem no Novo Testamento de novo. João capítulo 15, Jesus falando aos apóstolos: Eu não mais vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe o que faz o seu amigo. Meus queridos e prezados fiéis de Votorantim, como é importante a gente ter amigo, como é importante a gente ter amigos. A Bíblia diz que o amigo é um tesouro. Quem achou um amigo, achou um tesouro. Ter amigos realmente talvez seja a coisa mais importante do mundo. Um casal que se ama, antes de mais nada, eles precisam ser amigos.
um do outro. Porque o amigo, ele se interessa pelo outro. Ele procura fazer o bem para o outro. Ele perdoa as falhas do outro. Ele procura alegrar o outro e até adivinhar as necessidades do outro. No nosso mundo de hoje, num mundo muito individualista, muito problemático, às vezes as amizades começam e acabam logo. E a gente vai se esfriando com relação à amizade. Não. O próprio Deus quis nos ter como amigos. E nós devemos procurar na nossa vida formar amigos, ter amigos. Não importa. Eu tenho, com a minha idade, eu vou fazer este ano 72 anos, eu tenho amigos jovens, amigos de 20 anos, eu tenho amigos maduros, de 30, de 40 anos. Eu tenho amigos simples, humildes, tenho amigos mais importantes, mas são meus amigos. E a gente sempre está procurando fazer com que essa amizade cresça. E é tão gostoso quando a gente pode se encontrar com um amigo, abraçar o amigo, conversar, bater papo, trocar experiências, contar as novidades, quando é tão importante às vezes ajudar o amigo, ajudar. Não só querer que o amigo nos ajude, mas a gente ajudar o amigo, Aliás, existe uma frase de um livro da Escritura muito interessante que diz assim: que você não seja pronto para receber e difícil para dar. Não. Assim como você gosta de receber, você também ofereça aos outros. Isso é ser amigo. Isso é querer o bem dos outros. Nós estamos terminando o nosso programa. Daqui a pouco nós iremos encerrar esta terça-feira. E eu gostaria de lembrar que nós estamos na semana de Corpus Christi. Hoje já é o segundo dia do tríduo de Corpus Christi. Na paróquia de São João, ontem o tríduo foi no Bom Jesus. Hoje o tríduo vai ser na comunidade Nossa Senhora das Graças, perto do Parque do Matão. E amanhã, o último dia do tríduo, será na comunidade de Santo Antônio. Nós pedimos a todos que procuremos participar de Corpus Christi. Corpus Christi lembra que Jesus se oferece por nós cada dia na Eucaristia como nosso alimento. Cada dia Ele renova o sacrifício do Calvário, o seu holocausto pelo nosso bem, pela nossa salvação. E agora, meus queridos irmãos e irmãs, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça agora e para sempre. Amém. Uma boa noite para todos.